Olá pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? A gente teve um semestre, né, um pouquinho complexo, né? Tive algumas dificuldades, né? Então eu peço mil desculpas para vocês, mas, né, acho que ainda temos tempos de nos reorganizarmos e, né, fazer com que o conteúdo que nós previmos seja, né, absorvido da melhor forma possível e que, né, vocês possam sair dessa disciplina com conhecimento, com bagagem e, né, que possam levar isso para a vida de todos vocês. Hoje eu vou abordar aqui um pouco o que seria a aula 5 nossa, que é um conteúdo muito bacana e que ali nós temos, né, depois disponível para você os slides e um vídeo sobre o conceito de elasticidade, é um vídeo complementar, mas eu gostaria de destacar algumas questões sobre elasticidade. E a primeira dela, que era um conceito muito interessante para vocês utilizarem, talvez em possíveis análises, possíveis relatórios que vocês vão utilizar. A elasticidade, ela mede muito a sensibilidade, a reação de pessoas, né, de nós, seres humanos, né, a, a eventos, né. Então ela tenta medir o quanto a gente reage, mais ou menos, a algum tipo de evento. E para isso tem fórmulas, né, matemáticas que ajudam a medir isso, mas isso não faz parte, acho que, da nossa ementa, isso é muito mais para uma graduação, um mestrado na área de economia, não é para nós aqui. Para nós é interessante a gente entender o conceito, como a gente pode aplicar e como a gente pode explicá-lo, talvez de forma sensitiva ao que a gente está enxergando, né, pelo conceito de elasticidade. E aí eu vou dar, né, algumas questões, de exemplos de elasticidade. Um exemplo: quando o preço do combustível aumenta, como vocês reagem? Normalmente nós temos a tendência de viajarmos menos, usarmos menos nosso automóvel, né, para nos locomovermos, né, buscarmos outras alternativas, seja transporte coletivo, né, outras alternativas, bicicleta, né, tem tantas outras alternativas, né? E isso, às vezes, no curto prazo não é possível, mas no médio e longo prazo a gente consegue se organizar. Então a gente pode dizer que nós, né, consumidores, reagimos com uma elasticidade, né, elástica, né, assim, porque a gente tem uma elasticidade razoável no médio e longo prazo ao aumento do preço do combustível, ou seja, a variação na quantidade demandada muda conforme tem uma variação no preço. Então ela é no médio e longo prazo, a gente tende a utilizar menos, né, o carro com combustível fóssil, né? E aí a gente poderia até mesmo, né, agora, então, utilizar um produto substituto, que seria o carro elétrico, talvez, né, nos organizarmos financeiramente para adquirir um carro elétrico. Então a gente tem essa variação na quantidade demandada. Uma outra coisa, que aí já é o contrário, que é muito do nosso costume. Por exemplo, basicamente a alimentação do brasileiro, ela é, né, base de arroz, feijão, uma proteína, né? A gente costuma dizer que é arroz, feijão, bife e uma batata frita, né? Mas é sempre isso, né? Um arroz, feijão, uma proteína e mais um outro complemento. A gente pode dizer que basicamente o consumo do brasileiro ele é inelástico para o arroz ou para o feijão. E a gente pode dizer isso porque nos últimos anos a gente vê que o preço do arroz e feijão tem oscilado bastante, às vezes até subido relativamente bastante, mas ele não sai ali muito da nossa dieta, né, do nosso dia a dia. Então a gente pode dizer que a gente tem uma reação muito baixa para o aumento de preço, né, no consumo de arroz e feijão, porque isso faz parte da nossa dieta. Então, por isso que o governo às vezes faz até controle de preço sobre esses produtos, para que isso não impacte, né, na nossa vida logo de cara, porque é algo que faz parte da nossa dieta e nós temos uma demanda inelástica a isso, a gente não muda, né? Basicamente o nosso consumo é igual, né? Você não compra mais ou menos arroz, você compra aquela quantidade que sua família consome. Então
independente do preço, subiu 5, 10%, tu acaba comprando sempre. Tu acaba tirando outras coisas, mas o arroz não sai. Então isso é uma demanda inelástica, tá? Então, para a gente entender essa sensibilidade, né, ou seja, o conceito de elasticidade, a gente tem que entender se o bem ele é um bem normal ou inferior. O que é um bem normal? O bem normal é o seguinte, a demanda aumenta dele conforme a nossa renda aumenta. E um bem inferior é que diminui a nossa demanda por ele conforme a nossa renda aumenta. Exemplo, um bem inferior, transporte de ônibus. Se a gente aumenta muito nossa renda, a tendência é que a gente vai andar de Uber, andar com o nosso carro, de outras formas, né? Vai utilizar menos o transporte coletivo. E agora um bem normal, por exemplo, vamos falar de proteínas, por exemplo, gosto muito de comer, sei lá, filé mignon. Conforme a minha renda aumenta, talvez eu inclua mais filé mignon na minha dieta, né? Eu insira mais uma proteína de carne na minha dieta, tá? E isso é muito importante a gente entender o que é aquele tipo de bem para cada um, porque isso daí vai nos dizer, né? No nosso caso, como técnico de serviços públicos, né? Às vezes como nós, né? Como Estado tem que agir, né? Seja fazendo política de preços, análise de impacto de impostos sobre esses produtos, ou até mesmo, né? Como que o Estado pode abrir mão de às vezes de arrecadar em alguns relacionados produtos para que aquele preço não impacte a vida do cidadão. Isso a gente vê, né, em algum momento algumas desonerações fiscais para que o preço dos alimentos não suba muito, né? E eu posso dizer que eu já vi isso na Alemanha, que foi um dos países onde eu vi que a tributação sobre alimentos é mais baixa. Por quê? Porque é basicamente onde a gente consegue igualar para que todos tenham as mesmas condições. E quanto mais imposto você põe sobre alimentos, acaba sendo uma questão muito complicada. Então, pessoal, de forma resumida aqui, para não ficar um vídeo muito extenso, a gente pode dizer que a elasticidade mostra o grau de sensibilidade dos consumidores ou produtores também, né? Porque a mesma lógica se aplica aos produtores. Posso deixar de produzir um produto, né? Ou reduzir a produção de acordo com o que está acontecendo, né? No mercado, né? Com o preço desse produto, diante, né? Do cenário econômico, né? A gente vê muito isso. Então, eu espero que tenha sido uma boa introdução para vocês. Façam a leitura dos slides, assistam o outro vídeo complementar e fico à disposição de vocês para maiores explicações ou qualquer dúvidas. Podem me acionar direto aqui pelo chat, né? Ou entrar direto pelo e-mail, tá bom? Um abraço, tudo de bom, até mais.